Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos tratar de um tema que reflete muito a realidade de todos nós, não só durante a vida, mas principalmente nesse momento. Vivemos dias tumultuados, é verdade. O medo, a insegurança, os oportunismos, são diversas facetas de situações que compõem a receita, que compõem ingredientes de uma receita que tem levado muitas pessoas de todo jaez ao desespero e aos transtornos emocionais. No entanto, quando nós observamos essa problemática que a sociedade tem passado, quando nós observamos esse organismo que se chama sociedade, podemos observar que vive momentos adoecidos. E que, como todo organismo, a sociedade é composta por diversas células que fazem o exercício, o trabalho principal para manter a sociedade viva, para manter essa sociedade latente. E essas células se chamam família. Ou seja, quando nós olhamos o nosso olhar, quando nós lançamos o nosso olhar no universo macro, esse universo macro reflete exatamente o que acontece no micro, assim como nos nossos corpos. A saúde geral do nosso corpo reflete exatamente o que se passa com as nossas células. Logo, o cenário, ao analisar a nossa sociedade, reflete exatamente o que acontece com as famílias. No entanto, a correria do dia a dia, os problemas diários, muitas vezes o pouco tempo que sobrava para o convívio familiar são gastos nas redes sociais, ofuscava essa realidade dolorosa do enfrentamento da família nos porões onde jazia a fraternidade. É como uma pequena indisposição no nosso corpo, que, se não for observado, pode evoluir ou até mesmo sinalizar uma doença muito maior. E a pandemia, principalmente no que se diz respeito à reclusão social, nos permitiu uma oportunidade ímpar, onde obrigatoriamente sendo reclusos em casa, experimentamos algo que nós já tínhamos esquecido: a convivência familiar. Antes, a vida agitada, como eu disse, o dia a dia, nos servia de fuga dessa convivência mais próxima. Agora, o que nós observamos é que os gritos aumentaram, os xingamentos aumentaram, as críticas aumentaram, demonstrando que a crise sim se encontra instalada. E em menos de 60 dias de convivência nós vimos eclodir vários problemas, que enquanto as redes sociais lançam memes, fazem transformar esse terrível drama familiar em piada. No entanto, existe uma causa para esses atritos. Existe uma raiz para essa situação que absolutamente todos nós vivenciamos. E por mais que existam escolas que tentem explicar, que tentem justificar, que tentam dar receitas, somente a doutrina espírita é capaz de trazer a lumen uma justificação e uma explicação lógica e cristalina. E uma das mais profundas, que define com tanta eloquência o que seja a família à luz do Espiritismo, está a cargo de Joana de Ângeles, no livro SOS Família, quando ela diz: é grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória.
À primeira vista, claro, parece um dito muito forte, mas Emmanuel explica. No livro Vida e Sexo, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nelas se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. A família, portanto, ela tem um papel fundamental, que é a função educadora e regenerativa. A família, em síntese, é uma organização divina, onde nós encontramos meios hábeis para o nosso próprio aprimoramento, visando a edificação de um mundo melhor. Entendeu por que nós afirmamos que a família é a célula máter da sociedade? Porque a família reflete exatamente no mundo micro o que se passa na sociedade. Ou melhor dizendo, a sociedade reflete o que se passa nos seios das famílias. De tão importante é a formação da família, que ela é planejada ainda no plano espiritual. E o Espírito Hamed explica, aspas, despertos para o alcance de nossos erros, das nossas mazelas morais, conscientes dos nossos compromissos que assumimos com os outros e que na maioria das vezes falimos, solicitamos aos instrutores espirituais um novo retorno à vida física, carregando as provas necessárias para o nosso ressarcimento, reencontrando assim as almas simpáticas e as almas adversárias, que farão parte do mecanismo de aprendizado. Descendo então ao proscênio terrestre, nos reunimos em família, através dos laços favorecidos da reencarnação. Somente que para a formatação desse corpo, desse organismo chamado família, para que ela tenha as bases necessárias para o seu desenvolvimento, se faz necessário um outro mecanismo que aparentemente está em declínio nos dias atuais e que se chama casamento. Aparentemente, porque na verdade o casamento nunca esteve em declínio. Ele foi sendo, ao longo das últimas décadas, vítima de uma desqualificação ideológica, criadas por uma ordem de criaturas que ainda estão no seu, digamos assim, no seu desenvolvimento espiritual, no seu amadurecimento espiritual, ou por outras criaturas que estão nitidamente a serviço do mal, que atacam o casamento, que atacam a família e tentam aplacar, ou melhor, implantar a pecha de instituição ultrapassada. Talvez, ou com quase certeza, porque nunca estudaram Kardec. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente dos seres? E os Espíritos respondem: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Portanto, se é um progresso, não pode ser ultrapassado. Até mesmo porque, se nós formos analisar a história, concluímos muito fácil que o casamento tem evoluído ao longo do tempo, desde o seu surgimento, e hoje reflete já o nível de evolução que o planeta oferece. Mas uma coisa muito importante, eu falo do casamento, não das pessoas que fracassaram em seus casamentos. Eu falo do casamento, o mecanismo. E Emmanuel elucida no livro Vida e Sexo, aspas, essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para a esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isto mesmo,
não deve haver qualquer desconsideração entre si. Eu, inclusive, sugiro a alguns poucos espíritas muito preconceituosos e que questionam todas as espécies de uniões estáveis, que estude bem essa página do livro Vida e Sexo, principalmente a parte que André Luiz fala um coração para outro coração, sem definir absolutamente nenhum tipo de gênero. E ele afirma ainda que não existe no mundo conjugações afetivas que não tenham raízes nos princípios kármicos, ou seja, em outras reencarnações, nos quais as nossas responsabilidades devem ser igualmente divididas. Veja bem, conjugações afetivas, ou seja, casamento por amor, ou casamento por afinidade, ou por afetividade, como queira. Não estamos falando aqui dos casamentos arranjados, ou dos casamentos por algum tipo de interesse, dos mais diversos possíveis. Ninguém se casa para ser infeliz. Ninguém se casa para viver frustrado ou ter decepções. Mas o relacionamento, o casamento, oferece valiosa oportunidade de lapidação das nossas imperfeições. Emmanuel define família como centro dos nossos reflexos essenciais e explica no livro Vida e Sexo: recebemos quase sempre dos companheiros ou das companheiras da vida íntima os reflexos de nós mesmos. O que Emmanuel está querendo dizer? É como se no casamento nós vivêssemos numa casa onde as paredes fossem de espelhos, que a cada instante nós podemos observar em ângulos diferentes aquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos. O problema é que, infelizmente, praticamente ninguém gosta de ter confrontado a si com seus próprios defeitos. Até mesmo porque muitos desses defeitos são utilizados por muitas pessoas como muletas psicológicas. Então, ter espelhado no outro aquilo que nos incomoda realmente é um grande gerador de conflitos. É aí que nascem parte dos conflitos entre os cônjuges, pois quando um começa a atacar no outro exatamente aquilo que incomoda, a coisa começa a entornar. Mas isso não é por acaso. Emmanuel também elucida no livro Vida e Sexo, aspas, os princípios kármicos desenovelam-se com as horas, provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. E continua: o patrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. Ou seja, borboletas no estômago não são para sempre. As encrencas do casamento têm dia e hora para começar. É natural da fase reencarnatória evolutiva que nós vivemos. Afinal, nada como entrar para a intimidade de quatro paredes e conviver para que o príncipe vire sapo e a princesa vire uma bruxa. O que equivale dizer que às vezes a pessoa se coloca como vítima das situações, que o meu casamento está assim ou está assado, mas na verdade são o eclodir das encrencas que nós trazemos, de outros compromissos que nasceram em outras vivências. Posto então a necessidade da vivência diária, as diferenças, como eu disse, eclodem, e por um motivo muito profundo, a reencarnação. Emmanuel continua: estamos à frente de criaturas anteriormente dilapidadas por nós mesmos, a ferir-nos justamente nos pontos em que os prejudicamos, no passado ou no passado mais recuado, e não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos a compreensão e assistência, tolerância e misericórdia
para que se refaça ante a lei do destino. O que ele está querendo dizer nesse ponto? Que sempre as encrencas que dificultam às vezes a vida do casal e que eclodem de maneira que ninguém consegue explicar, é o nascimento da recordação de delitos que nós mesmos cometemos no passado. Por isso que na grande maioria das vezes o cônjuge complicado não faz com que nós sejamos a vítima deles, mas em verdade eles estão nos cobrando situações que nós o fizemos passar no passado. Na minha família aconteceu uma situação bastante interessante. Um parente não muito distante teve um casamento muito complicado. Ele, um homem extremamente amoroso, dedicado, fiel, sofria muito com a esposa que, embora o amasse, era uma pessoa complicada, era uma pessoa nervosa que sempre o rejeitava, que sempre cobrava dele situações que ele não entendia por quê. Muitas vezes ele reclamava: fulano, você recebe problemas lá fora e vem e joga dentro de mim, dentro de casa. Às vezes você é frustrada lá fora por conta de uma coisa e chega aqui como se eu fosse o para-raio dos seus problemas. Em diversas situações, por diversos anos, ela dizia palavras pesadas, ela fazia situações vexatórias, ao ponto de certa vez eu ouvi ele confessar para um amigo muito próximo: a situação é tão difícil lá em casa que ela está me castrando psicologicamente. Eu estou perdendo encanto, eu estou perdendo atração, de tanto que ela fala coisas pesadas, do tanto que ela tenta me atingir, do tanto que ela tenta me humilhar. Vida difícil, mas ele sempre muito forte, amparando e se apoiando na doutrina espírita. Tanto é que por diversas vezes ele falava: olha, se não fosse a doutrina espírita eu já teria cometido um crime, eu já teria no mínimo me separado. O tempo passa, ela desencarna, e ele sofre bastante com aquela desencarnação, com aquela separação, porque embora era uma vida muito difícil, ele a amava profundamente, verdadeiramente. Tempos depois, numa dessas reuniões mediúnicas, onde jamais se espera determinadas comunicações, eis que ela aparece, recuperada, depois de praticamente 1 ano e meio, por ter passado uma fase muito difícil pós-desencarne, por conta da sua condição psíquica. Ela vem revelar e se desculpar pela situação que havia causado a ele durante a vida. Porque numa reencarnação próxima passada, eles vivenciaram uma situação bastante cruel e complicada. Ele, como um feitor de escravos, havia apaixonado por ela, uma escrava, que o rejeitava pela sua condição de ser praticamente um carrasco dos seus irmãos. E ele, tentando conquistá-la da maneira mais equivocada, através da força, quanto mais ele tentava conquistar, mais ela rejeitava, ao ponto então de, frustrado, ele a castigar, ele a perseguir, e em certa feita, movido pelo ódio, ele a torturar até a morte. Ficou cravado na mente espiritual aquela situação, porque muita gente fala: eu não acredito em reencarnação porque eu não lembro das coisas. Você pode não lembrar dos fatos, existe um motivo para isso, porque justamente a reencarnação é uma instituição, é um mecanismo, aliás, que nos permite a reaproximação, o recomeço e o aparamento das arestas. Porque imagina se nesse caso ela se recordasse que ele era o feitor anterior. A convivência, que era difícil, tornaria-se impossível. Mas o amor dele, por entender, esqueceu dos fatos, não esqueceu das emoções. Porque isso é uma tônica: esquecemos dos fatos, mas não das emoções. Não raras vezes o nosso coração bate diferente quando nos aproximamos de um desafeto do passado sem saber. Como do outro lado, não raras vezes nosso coração bate diferente quando nós aproximamos de ex-afetos. Kardec, portanto, afirma que os lares são assim
porque somente dessa maneira é possível fundir as diferentes classes de espíritos. Ou seja, como nós vivemos num mundo de provas e expiações, nivelados por uma larga faixa evolutiva, é como se fosse uma sala de aula do mesmo ano, da mesma série, mas onde tivesse diversos alunos em grau de conhecimento diferente. O lar, a família, promove essa aproximação onde a convivência diária, as dificuldades, promovem a troca dos talentos que todos nós possuímos, onde aquele mais esclarecido que tem mais talento fornece para o outro que tem menos, mas que não deixa de aprender, porque tudo na vida é aprendizado. Nós somos, afinal, eternos aprendizes. Por isto que a melhor escola ainda é o lar, segundo os benfeitores espirituais. Mas espera aí, você tem falado família, 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 agora você fala lar, existe diferença? E muita. O lar é muito diferente de uma família. Quem dá a definição de lar que nós destacamos aqui é o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, na sua lição número 1. Ele diz: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em círculo são lições. Família é diferente. Eu posso ter uma família, ter irmãos, ter pai, ter mãe, e viver totalmente separados. Agora, o lar é a conjunção dos familiares, vivendo muito próximos e de preferência dentro da mesma família. Quando criança, nós tivemos um vizinho de frente de casa, que era um casal muito querido dos meus pais, muito amigos, porque moravam ali, embora não eram de Jataí, moravam ali por várias décadas. Eu praticamente cresci junto com os filhos deles, até que, como funcionário de um banco do Brasil, receberam transferência e voltaram para sua cidade natal no interior de Minas. O interessante é que era uma família muito unida. E ali, pela primeira vez, depois de mais de 15 anos, o casal resolve fazer uma viagem de férias sem levar os filhos. Saíram muito de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, e às 6h30 o telefone toca, dizendo que a mais de 300 quilômetros de distância, portanto ele não andou rápido, ele voou baixo, um acidente fatal, os corpos carbonizados presos na ferragem, e os 4 filhos separados, cada um para a casa de um tio, cresceram ali separados como uma família, mas destituídos totalmente do seu lar. Por isto, que as experiências que nós compartilhamos no lar é um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados. Nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, no dia a dia do lar, a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, o tão difícil perdão, o trabalho, a gratidão, enfim. São muitos e muitos valores e virtudes que aos poucos são desenvolvidos somente dentro do lar. No entanto, pais e filhos, filhos e parentes, não raro, se repelem de maneira bastante vigorosa desde os seus primeiros contatos. Não raro, nós observamos as hostilidades dentro das famílias, dentro dos lares. Não existe nesse planeta uma família perfeita. É um pai que não dá certo com o filho, é um filho que não dá certo com a mãe, é um irmão que não dá certo com o irmão, uma irmã com a irmã. Chegando ao ponto de, repito, não raro, pais nutrirem verdadeiras antipatias pelos próprios filhos, ou os filhos se inimizarem dos próprios pais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 8, explica o motivo disto. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos,
são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Os espíritos, portanto, explicam para Kardec que as verdadeiras famílias não são essas que nós formamos na Terra. São as famílias, os laços espirituais. Aquelas que já convivem desde há várias reencarnações, que se amam, que se respeitam, que se afinizam, que se procuram, fazendo a ligação necessária para que, ao reencarnarem juntas, formem um grupo coeso, forte, para que nesse núcleo reencarnem os maiores inimigos. É por isso que não existem famílias perfeitas. É por isso que existem as hostilidades, os problemas, as brigas dentre famílias. Porque sim, nas famílias estão presentes os maiores amores, as maiores afinidades, mas também as maiores inimizades. Esses inimigos são, na realidade, não graves desafetos, mas espíritos, que foram pessoas que nós convivemos no passado. São espíritos que nós já gostamos, que nós já amamos, que foram grandes amigos, muitas vezes um sócio, um irmão ou amante. Mas nos tropeços das nossas escolhas infelizes, ferimos de tal maneira que nasceu a inimizade. Daí que nasce na família, e principalmente no lar, a responsabilidade dos pais de assumirem os seus papéis de educadores, de provedores do reequilíbrio moral dessas almas, para que durante a reencarnação eles possam recolocar nos trilhos da vivência moral e evolutiva aqueles espíritos que não raras vezes foram eles os coadjuvantes, os precursores daqueles desvios. No livro Memória de Suicida, já na sua parte final, fala da reencarnação do suicida Mário Sobral, que havia sido um homicida ao encontrar a sua ex-amada nos braços de outro homem. Ele então a assassina, enforcando, avançando no seu pescoço. E depois, ao vê-la caída no chão inerte, sem vida, movido pelo remorso, pelo horror, pendura uma corda e se mata. Passa uma longa fase no Vale dos Suicidas, sofrendo não só a dor do suicídio, mas também o remorso de ter matado a sua esposa. Até que então, esgotado o período onde o fluido vital, o fluido anímico, deveria ser extirpado para permitir o seu socorro, alçando esferas superiores, é levado para a colônia Maria de Nazaré, e lá recebe com toda a amorosidade de coração de uma mãe, o atendimento e o socorro necessário, além do esclarecimento, a oportunidade de recomeço, a oportunidade de trabalho, até que, movido pelo remorso, pela dor constante, até no momento de não suportar mais, não tirar da cabeça aquele mal que estava causando tanto mal, que no seu perispírito ocasionava, através da ideoplastia, o recolhimento das suas mãos. E ele pede então para reencarnar e poder enfrentar não só o tempo que ele havia abandonado através do suicídio,
mas poder reconstruir aquele mal causado com as suas próprias mãos. E narra então a escritora que quando ele é levado para o departamento da reencarnação para preparar a sua volta, ao despedir dos amigos, ele já acena sem as mãos. Trazia o reflexo das mãos no seu próprio pescoço como simbolismo daquele remorso por ter sufocado a amada. E reencarna. E é visto ali numa casa extremamente paupérrima, nos subúrbios do Rio de Janeiro, sendo amamentada por uma jovem, que era na verdade a reencarnação de sua amada, fazendo com que as dificuldades de uma vida muito pobre pudesse dar a oportunidade do reencontro daquelas duas almas que traziam de um lado a afeição por parte dele e do outro lado uma certa rejeição da própria mãe, que vendo o filho com severos problemas respiratórios causados pelo suicídio e sem as mãos, previa uma vivência bastante dolorosa. Por isso que Joana de Ângeles diz que Deus permite uma infância larga para que os pais possam ter tempo de moldar a nova personalidade dos filhos. Ela chega a dizer que a infância larga, que nós seres humanos, que somos os únicos seres da criação que temos uma infância demorada, é como se Deus fornecesse para os pais uma argila maleável, para que os pais pudessem, durante o tempo, antes dos 7 anos, que é quando André Luiz diz que se completa a reencarnação, possam incutir novos valores, que segundo o Espírito Camilo, esses novos valores serão confrontados, principalmente a partir da adolescência, com aqueles valores antigos do espírito velho que traz de outras reencarnações, sendo que a tendência é que no confronto dos valores antigos e os valores novos que os pais incutem, que se prevaleça os novos, porque eles sempre preponderarão. Mas infelizmente não é isto que tem acontecido. Nós vemos que diante de um filho complicado e arredio, nem sempre os pais admitem a manifestação das inclinações negativas e inferiores que esses filhos trazem de outras existências. Maquiam dizendo que não, é porque o meu filho ainda é uma criança, é muito infantil. Isso aí com o tempo vai passar porque ele é inocente. E deixam de observar ou se cegam que os filhos de outros pais não sentem prazer em destruir brinquedos, não sentem prazer em matar animais, e muito menos em agredir colegas. O que pode denotar para um bom observador que aquela criança, entre outras coisas, precisa de muitos limites. Joana de Ângeles ensina que essas inclinações más, ou tendência para atitudes primitivas e rebeldes, que perturbam o equilíbrio emocional ou moral, são heranças e atavismos esculpidos no self. Self aqui quer dizer alma. Em razão da larga trajetória evolutiva em cujo curso experienciou essa alma o primarismo das formas ancestrais. Assim, alguns pais, fechando os olhos para as atitudes mal educadas dos seus filhos, sob o pretexto que na verdade são hiperativos ou espontâneos demais, e não aproveitam as oportunidades de limitar, podem e vão colher com toda certeza, em futuro próximo ou mais distante, o fruto amargo do plantio dessa negligência. Por isso que Jesus disse: fazei do seu falar sim, sim, não, não. O não é a palavra mais fundamental que o pai precisa impor, que a mãe precisa impor aos seus filhos. Mostrar as limitações.
Ajudar ao filho entender e aceitar as perdas e frustrações, porque se não fizer isso em casa, a vida mostra de maneira muito mais dorida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Kardec anota: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, seja por fraqueza ou indiferença, mas deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito e da sua ingratidão. E é nesse ponto que se aparta a hierarquia paterna-materna da alma em processo evolutivo. Ou seja, nesse ponto entra, de certa maneira, o pai e a mãe no processo de aprendizado. Porque o exemplo é a única maneira de se educar. A criação responsável dos filhos exige primeiramente que os pais se eduquem, porque em se educando podem exemplificar. Aqui não cabe a máxima: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O filho entende exatamente o que vê os pais fazerem. Infelizmente, quando nós observamos a maior parte das famílias, e obviamente observamos a maior parte dos pais, quais são os tipos de exemplos que os pais estão dando para os filhos? Por exemplo, ensinando a mentir, quando dizem: filho, vai lá e atende a campainha, e fala que o papai não está. Ensinando a descumprir leis, quando vai no shopping com preguiça de andar 20 metros a mais, estaciona o carro na vaga especial, ou joga lixo pela janela. Ou exemplificando que o filho pode agredir as pessoas, principalmente a namorada, a esposa, quando agride a própria esposa, a mãe do filho. Ou pior ainda, quando a professora enquadra o filho, ele já manda uma mensagem no WhatsApp, e antes que a aula termine, o pai ou a mãe já está lá, para confrontar a professora junto com o filho, ensinando que ele não precisa respeitar ninguém. E se ele não respeita ninguém, um dia não respeitará o próprio pai ou a própria mãe. E como se não bastasse, o que nós temos visto ultimamente é o egoísmo exacerbado dos pais, que colocam seus interesses muito mais em primeiro lugar do que a responsabilidade da educação dos filhos. Pais que buscam primeiro a sua satisfação do ego, que buscam primeiro a satisfação dos seus prazeres, e que não coadunam com o papel de pai ou de mãe. E além de interferir frontalmente na formação do caráter dos filhos, essas atitudes dentro de casa abrem brechas para um outro flagelo muito silencioso e muito mais destruidor, que se chamam obsessões. As obsessões geralmente visam semear no lar, nas famílias, as dissensões e as dificuldades, com o intuito de minar ou de destruir a família. Até mesmo porque nós vimos anteriormente, agora há pouco, que as famílias são núcleos coesos de espíritos afins e que recebem os maiores inimigos. Só que nem sempre os maiores inimigos já reencarnaram todos. Alguns deles estão no plano espiritual. E como ainda não reencarnaram e, portanto, não tiveram a oportunidade do véu do esquecimento, que sempre permite um novo recomeço, identificando naquela família os algozes do passado, se lançam de maneira cruel, fazendo com que o lar, infelizmente também, como mecanismo, como um organismo, seja vítima das obsessões. E são várias as portas abertas dentro de uma família, são várias as portas abertas dentro de um lar,
que permite um alto fluxo de perturbações espirituais. E aqui nós vamos analisar só alguns deles. Por exemplo, os desentendimentos. Sabemos que nós somos seres imperfeitos, muito orgulhosos, muito vaidosos. Portanto, é bastante natural ainda nesse processo reencarnatório, no momento que nós estamos, as discussões, as brigas. São naturais e às vezes necessárias, desde que essas discussões apontem para soluções de problemas. Desde que essas discussões sejam reclames de situações que podem e devem ser corrigidas. Agora, quando as discussões partem não para as reclamações que podem ser resolvidas, mas para o ataque, para a humilhação, para a vexação, elas começam a criar um ambiente psíquico muito deletério, negativo dentro dos lares, como se criasse ali uma nuvem pesada, densa, que atrai os obsessores como moscas no açúcar. Eu, particularmente, já passei por várias histórias, conheci outras, vivenciei outras, mas uma das que mais me marcou, eu tinha por volta de 15 para 16 anos, e embora, graças a Deus, eu possa agradecer por ter tido um lar capitaneado pelo meu pai e amparado por minha mãe, como todo lar, como toda família, tinha suas encrentas, seus problemas. E certa feita, nós passamos por uma fase muito difícil, muito pesada, de brigas. Por várias semanas, um não podia olhar para o outro, que saiu uma discussão. Tudo que um fazia tinha motivo de outro reclamar. E o clima em casa estava pesado. E meu pai, no seu trabalho constante ali no sanatório, aproveitando o ambiente psíquico equilibrado das reuniões, pedia sempre a Deus a orientação, a força, para que pudesse contornar aquela fase difícil que todo lar passa. Até que o espírito amigo, Gersino, certa vez se manifesta dizendo: Eudes, acabei de chegar da sua casa. Provavelmente você vai chegar lá e vai encontrar uma paz que há muitas semanas você não encontra. O que estava acontecendo lá foi uma coisa bastante simples até. Certa vez, há mais ou menos um mês atrás, a sua esposa estava dentro de casa, gritando com os filhos, nervosa por conta de arte dos filhos. E como a casa era muito próximo da rua, ela gritava com as portas abertas, enquanto ia passando um espírito desses que ficam vagando, sem saber para onde ir, o que fazer, e sentindo atraído, curioso pelos gritos, portão aberto, entrou. E ali, ele percebeu um ambiente ideal, porque ele se afinizava com aquele ambiente pesado que ele gostava. Então, se sentindo bem, ele resolveu ficar. E assim que as coisas começaram a amenizar, como ele gostava daquele ambiente, ele começou então, aproveitando as aberturas psíquicas que cada um dava, e começou a jogar um contra o outro. Começou a criar dissensões, problemas. Em outras palavras, jogar gasolina na fogueira. A nossa equipe foi lá, trouxe ele de volta. Isso aconteceu, obviamente, porque havia merecimento do meu pai, mas quantas casas, quantos lares são destituídos dessa proteção psíquica por conta do trabalho no bem, por conta da educação mental, e acabam sendo vítimas de severas obsessões por conta do clima pesado que criam. Outra porta muito larga se chama desesperança. Porque essas discussões, essas brigas, quando elas passam a ser sucessivas e obviamente substituem o diálogo, acabam gerando cansaço. Os cônjuges vão se cansando de tanta discussão, de tanta briga. E esse cansaço gera a desesperança. E a desesperança cria o pessimismo. E o pessimismo gera pensamentos negativos, deletérios,
que baixam a guarda psíquica e atraem os espíritos da mesma faixa vibratória, abrindo campo assim para as obsessões. A desesperança é fonte fecunda para que os nossos desafetos do passado instalem perigosos processos obsessivos, visando a queda do casal ou da família, que se inicia principalmente pelo esfriamento da intimidade. Outra porta larga é o ressentimento. Joana de Ângeles afirma que o ressentimento é a matéria-prima para as mais pesadas obsessões. Porque, como o nome fala, o ressentimento é o ressentir. É o sentir de novo. A pessoa guarda em si aquele momento e a todo instante lembra, relembra. E em lembrando, sente, relembrando, ressente. E a manutenção dos pensamentos nessas faixas mais baixas é campo minado para a felicidade do casal. Certa vez eu conversava com uma conhecida que havia sido colega de serviço por muitos anos, e ela reclamando da infelicidade do casamento, mas ela reconhecia que parte da infelicidade do casamento era por conta dela. Porque ela não conseguia esquecer uma palavra, uma frase, aliás, que o marido certa vez havia dito a ela, e que atingiu ela de maneira muito certeira na vaidade. Só que tinha um detalhe. Ele havia dito essa frase quando eles eram noivos, há 20 anos atrás, e ela guardava aquilo. Porque existem pessoas tão adoecidas que elas são incapazes de virar a página de um momento infeliz. Ela revive aquilo incessantemente como se tivesse acontecido ontem. E esse processo de ressentir é perigoso, porque todo processo de ressentimento deságua numa das portas mais largas para a obsessão, que se chama mágoa. Para resumir a história, e para resumir o que é a mágoa para uma pessoa e para a relação, vamos usar uma metáfora. Imaginemos que nós temos artérias afetivas, onde correm o fluxo do bem-querer, da amizade, do respeito, da ternura, que circula pelo nosso corpo, abastecendo as nossas células e nos mantendo vivos no amor e na afetividade. A mágoa seria o coágulo de uma dessas artérias, obstruindo os nossos sentimentos e levando ao perigo de um colapso, como se fosse um AVC sentimental. No entanto, uma porta muito larga, talvez porque nós ainda não conseguimos lidar com a mágoa. Outra porta, igualmente larga, e no entanto mais nova, mais recente, praticamente de uns 15 ou 20 anos para cá, e que muito casal, infelizmente, pratica de maneira bastante natural, e é um poço perigoso para as obsessões, se chama traição virtual. Muita gente, infelizmente, acha de maneira equivocada que não existe mal nenhum numa conversa íntima ou picante pela internet, que aquilo ali é coisa inofensiva, que muitas vezes satisfaz o ego, a vaidade e que nunca sai daquilo. Aqui nós precisamos desviar um pouco o caminho para entender o porquê que isso é muito perigoso. O casamento, melhor dizendo, o amor que nós nutrimos pelo nosso cônjuge, ele precisa, como qualquer um desses tripés que estão aqui na frente segurando as câmeras, ele precisa de 3 apoios, que se chamam respeito, admiração e atração. Nós precisamos desse apoio porque durante a vida existe um acréscimo e decréscimo de cada um deles. E como nós precisamos no mínimo de 2 apoios,
Quando durante a vivência, por algum motivo, o respeito diminui, a atração e a admiração seguram o relacionamento. Quando a atração diminui de maneira natural com o tempo, o respeito e a admiração seguram e assim incessantemente. E quando nós falamos as questões relativas à traição virtual, nós precisamos entender o que Jesus disse, que ninguém pode amar a Deus e a Mamon. De maneira que quando nós, seres humanos ainda muito imperfeitos, a partir do momento que nós começamos a nos envolver pelo misterioso, quando nós começamos a alimentar pelaquela adrenalina da novidade, nós começamos a mudar a chave da nossa afetividade e do nosso amor. Nós começamos a perder um desses tripés, que é o respeito. Porque é desrespeitar a instituição família, trazer para dentro de casa via um computador ou um celular, a presença de uma pessoa estranha que vai roubar os nossos pensamentos, as nossas fantasias. E isso são coisas que todos nós sabemos como começa, mas ninguém sabe como termina. E finalmente, nós chegamos à mais perigosa, perversa e destruidora das portas, que é o álcool. Eu costumo dizer que nós nunca vivemos uma sociedade tão alcoolizada como está atualmente. E o uso do álcool está tão disseminado, principalmente entre as famílias, que as pessoas acham normais quando vê nas redes sociais adolescentes postarem que sextou, hoje é dia de beber. E só sabe a desgraça que é o alcoolismo quem tem um alcoólatra dentro de casa, cujo alcoolismo é uma armadilha muito forte, muito grande, que às vezes leva a pessoa a achar assim: não, eu não tenho vício, eu paro quando eu quero, e não consegue parar quando quer, porque se conseguisse já haveria parado. Entendendo que o viciado não termina o vício com a morte do corpo físico, o que equivale a dizer que a morte não muda ninguém e quem desencarna viciado entra no plano espiritual viciado, existe uma diferença. No plano espiritual ele não consegue pegar o copo e tomar, levando à necessidade de vampirizar aqueles alcoólatras, aqueles que bebem, para viver os eflúvios e satisfazer o seu vício. E quantas vezes pessoas saem de casa para happy hour, para o churrasquinho, para a festa, e voltam encaixados, carregados de obsessores vampiros, trazendo dissensões e dores para dentro de casa. Posto esse resumo para finalizar, alguém pode pensar: então é por isso que a minha vida no casamento não vai para frente, ou é por isso que eu fiz tal coisa, porque eu estava com influenciações espirituais. Esse argumento é muito pífio, porque nem tudo é espírito, nem tudo é influência espiritual. E até mesmo que se fosse, nós temos o livre-arbítrio e cabe a nós a decisão de fazer ou não. O que equivale a dizer que sim, existem as influências espirituais, mas quem decide se vai acontecer sou eu. Assim, portanto, finalmente a gente pode responder a pergunta que dá tema a essa reflexão: por que é tão difícil viver em família? A resposta é porque nós ainda não aprendemos a conviver. A literatura técnica está recheada de receitas, de terapias, de ideias quase mágicas para resolver os problemas das famílias. Não adianta dizer que tem que fazer isso ou aquilo para as pessoas, porque na verdade nós precisamos sim mudar a nós mesmos. Em O Livro dos Espíritos, na questão famosa 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentro de vós fazem os esforços. Enquanto então nós não acordarmos para a necessidade de lutar contra as nossas más inclinações, enquanto nós não acordarmos para a necessidade das reformas, as crises vêm e vão tentando nos despertar.
E para encerrar de verdade, vamos deixar aqui rapidamente duas receitas, duas dicas, aliás, de que como nós podemos lidar e fazer um lar, pelo menos mais tranquilo, e embasar-nos de tal forma a criarmos forças para promover a mudança e fazer a coisa diferente. Uma é científica, outra é espiritista. A científica é que, independente da crença que você tenha, nós precisamos desenvolver a espiritualidade. Sim. As ciências, principalmente as ciências médicas, já estudam e defendem a necessidade da crença num ser superior, da necessidade de vivermos a espiritualidade, porque nos embasa, nos fortalece e nos faz mudar o foco das nossas visões terrenas. E a espiritista é praticamente esta, só com adendo. A sugestão de que nós incluamos nos nossos lares o culto do Evangelho no lar. Ferramenta poderosíssima. Manuel Filomeno de Miranda diz que aqueles lares onde existem religiosamente, com disciplina, um dia e um horário certo para a realização do culto do Evangelho, as equipes espirituais que promovem o socorro nas cidades, identificando esses lares no plano espiritual, trazem espíritos para receber os primeiros socorros, os choques anímicos que lhes permitirão um resgate para instâncias superiores, e que não raras vezes, nos cultos, são promovidas verdadeiras reuniões mediúnicas, reuniões desobsessivas, melhor falando, de orientação não só de outros obsessores, mas daqueles que atraímos para dentro de casa. E é no culto que nós temos a oportunidade de conviver e interagir em família de maneira saudável. É ali que nós vamos recebendo não só o fortalecimento dos bons espíritos, mas aprendendo a vivenciar e a entender o Evangelho. Porque o Evangelho é a luz do mundo. Não de uma maneira piegas, porque Jesus não ensinou religião. Jesus ensinou religiosidade, fazendo exatamente a proposta de que nós precisamos desenvolver em nós aqueles valores mais profundos, aqueles valores muito mais ligados à espiritualidade maior do que as coisas terrenas. Porque somente assim nós destruiremos de nós mesmos aquelas mazelas e aqueles defeitos que tanto nos fazem sofrer e criam problemas dentro de casa. Eu agradeço muito pela oportunidade e rogo a Jesus que possa iluminar a todos, principalmente as famílias, principalmente essas pessoas que nesse momento de reclusão social, de pandemia, estão tendo a oportunidade de rever os seus conceitos e os seus valores, e que possam aproveitar da melhor maneira para que, ao passar essa fase, tenham fortalecido os seus lares e suas famílias. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.